Acho que deu certo. Então, vamos lá. Boa noite, né? Boa noite. Como nós temos a nossa filosofia, que é Deus, Família e Carreira, né? A gente sempre inicia, né, os nossos encontros com uma oração. Vou fazer essa oração, agradecer a Deus, né, pelo nosso dia, pelo nosso trabalho. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse dia, te agradecer, Pai, por trabalharmos, Senhor, em uma empresa, Deus, que nos valoriza, uma empresa que nos proporciona coisas maravilhosas para as nossas vidas. Quero te convidar, Espírito Santo, para estar conosco nesse momento, que o Senhor esteja nos conduzindo durante todo esse bate-papo, que o Senhor venha usar, Senhor, a vida da Ruth, para que ela possa, Senhor, entregar tudo o que ela precisa falar, Senhor, nesse bate-papo, que ela seja, Senhor, imensamente, Senhor, abençoada por Ti, que ela venha, Senhor, a cada dia, Senhor, entender, Senhor, o propósito que o Senhor tem para a vida dela através desse negócio. Renova nossa mente, renova, Senhor, a mente de cada consultora, aquela, Senhor, que tem vontade, Deus, de continuar, Senhor, no negócio, Mary Kay, mas às vezes encontram dificuldade, querem desistir na primeira dificuldade, que elas possam, Senhor, ter a mente renovada por Ti a cada dia, Deus, e que elas venham a entender, Pai. Mary Kay não é sobre produto, Mary Kay é sobre relacionamento com as pessoas. E através desse relacionamento nós podemos alcançar a vida de outras pessoas com os nossos produtos, encantar a vida, Senhor, de outras pessoas, Deus. Através, Senhor, do nosso atendimento, Pai. Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo, e o Senhor nos colocou, Senhor, nesse lugar, Deus, para que nós fôssemos prósperas, e também conseguir alcançar, Senhor, a vida de outras mulheres, levando autoestima, levando o que elas, às vezes, precisam, que é um simples abraço, um simples sorriso, e isso nós podemos proporcionar, Senhor, a outras pessoas. Muito obrigada. Esteja presente nessa reunião. É assim, Pai, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai ouvir, né, uma mulher... Clemilda, amiga, pega um caderno e uma caneta para te anotar algumas dicas. Tá. Eu ia falar isso aí. Obrigada. Hoje nós vamos, né, ter esse bate-papo aqui com a nossa amiga, diretora, empreendedora, que ela poderia ter 1001 desculpas para não fazer o negócio dela todos os dias, né? Ela vai contar um pouco da história dela, o início dela na Mary Kay, e para que a gente possa aproveitar bastante as dicas, né, que ela vai dar, a gente precisa ter aqui o nosso caderninho, né? Estou aqui com o meu caderninho, e também uma caneta, né? Porque quando a gente anota, a gente está aprendendo duas vezes, né? Quando a gente fala, a gente está ali absorvendo. E quando a gente anota, a nossa mente, ela capta melhor, né, as informações. Eu vou deixar que ela se apresente, né, porque eu sou suspeita de falar. Nós somos amigas há muitos e muitos anos, aquela amiga que veio lá da faculdade e é amiga para a vida toda. Sou muito feliz pela sua vida, sou muito feliz por poder fazer parte da sua vida, da sua família. Amo você, amo a sua família.
e que você seja muito usada nessa noite. Amém. Vamos receber, né, com muita alegria, a nossa amiga diretora Ruth. Boa noite, que sala maravilhosa, né? Essas amigas aí que Deus colocou na minha vida. Eu estava até falando hoje para a Rosa que eu tenho procurado olhar um pouco para trás para mim poder me encher de gratidão, né? Por tudo o que nós já passamos, tudo que eu já passei, né? Nesse negócio Mary Kay. Quando nós estudávamos, eu lembro que a Rosa foi a pessoa que, assim, eu sempre me dei bem com toda a turma, né? Nós éramos duas turmas e aí depois juntou, ficou uma média de 60 acadêmico, mas a Rosa foi aquela amiga que chegou e ficou, né? As outras, né, me dou muito bem, falo com todas, mas eu sempre falo que Deus ele une pessoas para cumprir propósito, né? E hoje assim tá tudo muito bem claro na minha vida e na vida da Rosa que lá atrás, né, Deus já selou essa amizade para que a gente viesse, né, cumprir propósito e transbordar na vida de muitas pessoas. Eu entrei na Mary Kay pela primeira vez 15 de maio de 2011. Não tinha R$ 130 para pagar o cadastro. Eu não lembro, eu não sei qual foi o ano que a Clemilda entrou pela primeira vez, mas eu nem entrei lembro também. 15 de maio de 2011. Foi quando eu entrei nessa empresa com medo de abrir a boca para falar, porque eu sempre fui muito tímida. E aí só que eu participei de uma demonstração dos produtos e eu me apaixonei pelos produtos. Então, assim, eu sempre fui muito tímida e eu dizia, eu nunca vou trabalhar com venda, porque para vender você tem que ter um alto poder de persuasão para convencer as pessoas, né, a comprar o produto. Eu digo, e eu desengonçada, do jeito que eu sou, tímida e com medo de abrir a boca, eu não vou vender nada. Mas a gente não nasceu pronta para nada, né? Para falar a verdade, só o que a gente soube fazer quando a gente nasceu foi chorar, né? E muitas ainda precisaram pegar um tapa na bunda para poder chorar, né? Então a gente nasceu só sabendo fazer isso, né? A gente não sabia se alimentar, porque no ventre a alimentação é diferente, né? A gente não sabia de nada, falar, andar, nada. Então, tudo a gente aprendeu no processo. E nesse negócio não é diferente. E eu lembro que eu entrei e, na época, tinha muitos treinamentos, né? Muitas reuniões. E eu amava ir para essas reuniões. Eu amava participar dos cursos de automaquiagem, porque eu nunca, aquilo para mim tudo era novo, eu nunca tinha cuidado da minha pele, eu não sabia usar um lápis no olho. E aí eu comecei a me encantar por todos aqueles ensinamentos, né? E fui participando. E aí a Rosa, como era a amiga, ela logo ela virou minha cliente, né? Porque eu comecei a trabalhar com as pessoas de perto, né, para poder eu também ganhar dinheiro, porque eu precisava de uma renda extra. Na época o Pedro era bem pequeno e eu trabalhava na clínica veterinária, mas o que eu ganhava não era suficiente. Então eu tive que colocar minha timidez no bolso e tentar ganhar dinheiro com a Mary Kay, né? E nisso eu acredito que eu fiquei uns 4 anos, 3 para 4 anos, e eu era top de venda. Eu lembro que eu tinha mês que eu fazia pedido de R$ 12.000. Mas aí, quando chegava as minhas caixas, eu entrava em desespero, né? Porque eu fazia investimento muito alto e eu pensava, como que eu vou pagar esse pedido? E aí eu comecei a vender muito fiado, mas muito mesmo. E chegou a um ponto que eu não recebi da forma que eu era para receber, não consegui mais pagar o cartão e quebrei o meu negócio literalmente. Eu quebrei, eu fali Mary Kay.
eu perdi o meu cadastro. E nessa época o Pedro era muito pequeno e eu me deprimi muito. O Pedro nasceu em 2011, eu entrei, aliás, o Pedro nasceu em 2009, eu entrei na América em 2011, então ele tinha 2 anos, né, quando eu entrei. E aí eu, sem emprego, sem produto, cheia de dívida, morando dentro da casa da minha mãe, com um filho para criar. Né? Então, nessa época, assim, a depressão, ela quis mesmo me parar. Eu lembro que tinha dia que eu me trancava no quarto, eu não queria atender celular, eu não queria falar com ninguém. E nessa época, assim, Deus, ele nunca deixa a gente sozinho, Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar, né? Eu lembro que nessa época a Graça, ela tinha muitos produtos e ela disse, amiga, eu não tenho como te ajudar com cartão, mas eu tenho produto. Vê aí o que tu quer pegar, que eu te dou 30% para te ir tendo uma renda, né? E aí foi outra amiga que Deus colocou assim no momento que eu mais precisei, né? E aí eu fui vendendo, vendendo, arrumando um dinheirinho aqui, outro ali, né? E hoje, graças a Deus, em 2019, eu voltei para Mary Kay. 2019, e a Rosa, assim, nesse período, a Rosa nunca se afastou. Lembro que a Rosa sempre ia lá na clínica, né? E eu cheguei a entrar em outra empresa, né? Mas ela nunca me abandonou. E aí, quando eu decidi voltar, eu disse, amiga, eu quero voltar contigo. Porque, mesmo independente de Mary Kay ou não, ela sempre esteve, né, do meu lado. Então, deu uma reviravolta, né? A Rosa era minha cliente, era minha consultora, e depois eu saí, aí voltei com a Rosa. Então, assim, eu que era consultora dela, eu que era iniciadora dela, acabei sendo consultora dela, é uma confusão aí, mas a gente se entende. E aí estamos hoje aqui, né, vivendo, né, esse... Eu digo, eu já estava até falando para uma consultora nova que hoje eu estou vivendo os meus melhores momentos, até então vivido na Mary Kay. Só gratidão a Deus. Então esse foi o meu início, né? Quando eu voltei para Mary Kay pela segunda vez, eu voltei cheia de trauma, porque lá atrás eu tinha quebrado, eu tinha falido, né? Então eu voltei cheia de trauma, eu tive também um início de diretorado, também frustrado, né? Então eu voltei, eu digo, eu vou voltar para mim ter uma renda extra, eu preciso, né, de uma renda extra. Mas eu até falei para nossa diretora na época que eu iria voltar, mas que ela não contasse comigo para fazer carreira, porque eu só queria vender, né? Só que aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar um processo de libertação mesmo, porque eu carregava muitos traumas, né? E nesse processo, assim, Deus foi renovando a minha mente. E aí depois surgiu o sentimento de gratidão pela Carole que tinha me apresentado o negócio na época, né? E com esse sentimento de gratidão, eu comecei a sentir vontade de compartilhar com outras pessoas. Assim como eu tinha sido grata com a Carole que me apresentou, eu queria também fazer diferença na vida de muitas pessoas. E aí foi aí quando eu comecei a cadastrar de novo, quando acendeu a chama de voltar, né, trabalhar com equipe, né, e hoje eu estou aqui, deixa eu ver, ainda não tenho um ano de formação, né, eu lembro que eu entrei em qualificação ano passado, quando aqui em casa estava alagado, né, e aí eu olhava para a água chegando dentro de casa e eu pensava, eu tinha, né, o número para entrar em qualificação, mas aí eu pensava, como que eu vou entrar em qualificação fora de casa, sem internet? Mas naquele momento eu olhava para aquelas águas e eu dizia, eu preciso agir diferente da circunstância, porque se eu agir conforme a circunstância, vai continuar tudo igual, né? E aí eu lembro que foi dia 1º de abril, ou foi 1º de março, agora deu um branco, mas foi 1º de março que eu decidi entrar em qualificação e fechei a minha qualificação em 4 meses, né? Então hoje eu estou aqui, né, graças a Deus, com a minha unidade e também continuo top de venda, que é isso que a gente vai falar hoje, né? Amiga, conta pra gente como que tu hoje concilia CLT,
maternidade, casamento, vida pastoral e Mary Kay. Eu confesso que eu estou começando a evitar falar de tudo isso, porque quando eu falava para algumas pessoas, aí eu lembro que eu tenho algumas pessoas que dizem, Ruth, eu já estou cansada, só de tu falar eu já estou cansada. Aí eu digo, do jeito que as pessoas se cansam, eu também posso internalizar isso, né? Então, assim, só hoje eu vou falar dos papéis que eu tenho procurado conciliar, né, todos esses papéis. Vocês sabem que eu sou pastora, sou servidora pública, não trabalho só um horário, eu trabalho o dia todo, né? Eu caí dentro de uma escola, caí dentro de uma escola e com isso, assim, eu preciso trabalhar o dia todo, né? Eu entro no meu trabalho 7 horas da manhã e saio por volta de 17 a 17h30. Tenho 2 horas de almoço. No horário do meu almoço, eu pego a Rebeca na escola e venho deixar a Rebeca em casa, lembrando que eu trabalho no primeiro distrito e moro no segundo. Então, assim, é uma rota longa que eu preciso fazer todos os dias, né? Eu atravesso a Avenida Ceará inteira, né? Saio daqui do segundo distrito e vou lá para a rotatória da Uninorte, ali na entrada da Cidade da Justiça, onde eu trabalho. Mas hoje o que a gente vê, muitas pessoas falando, ai, que não deu tempo, ai, eu não tive tempo, ai, eu estou na correria. Mas eu aprendi com o passar do tempo que se é prioridade, eu vou priorizar, né? Então, assim, muitas das vezes o que falta é a prioridade, né? E aí para a gente não aceitar às vezes, a gente acaba dando uma desculpa, né? Aqui, outra ali. Mas hoje, eu tenho um caderno onde eu anoto a minha rotina, porque às vezes a gente diz, eu já sei tudo o que eu preciso fazer, mas no dia a dia a gente acaba se perdendo se a gente não tiver anotado. Então eu procuro organizar a minha rotina aqui no meu caderno. Eu começo o meu dia às 4 da manhã e vou até por volta de 10h30, 11 horas da noite. Eu começo sempre com o meu devocional, a minha oração e a minha leitura bíblica, né? Depois eu ando meio indisciplinada sobre a minha atividade física, mas essa semana eu retornei, que eu faço caminhada às 5 horas da manhã. Saio da caminhada, venho correndo, porque eu preciso me arrumar e arrumar a Rebeca, 6 horas da manhã, porque 7 horas em ponto a gente tem que sair de casa. 7h20, 7h15, 7h20 eu deixo a Rebeca na escola, e aí de lá eu entro já no meu trabalho. E aí, na madrugada ainda, é onde eu alimento os grupos, porque tem o grupo da igreja, tem o grupo de consultora, tem cliente, tem novas consultoras, né? Então, assim, eu preciso estar acompanhando todas essas pessoas. E aí eu lembro que em 2023, eu fui para o seminário da Mary Kay, 2023, 2024. Lá eu vi a diretora Flávia falando de uma regrinha de 5. E eu gostei muito dessa regrinha que ela falava, que ela disse que todo dia ela fala com 5. Todo dia ela pega 5 contatos novos, ela fala com 5 possíveis consultoras e 5 contatos novos, 5 clientes que ela já tem, ela fala sobre reposição, sobre promoção, e com 5 possíveis consultora. Então, ela trabalha com essa regrinha de 5, 5 e 5, né? 5 contatos, 5 clientes, 5 possíveis consultora. A gente diz, hoje eu preciso falar com 5 clientes, mas se a gente não colocar no papel, a gente não vai falar. Então, eu procuro colocar aqui, ó. Esse aqui foi a minha rotina do dia 22.
eu coloquei aqui, ó, falar com 5 consultoras. Tá aqui o nome das consultoras, eu enumero, né, de 1 a 5. Falar com 5 clientes, tá aqui, de 1 a 5. E falar com 5 possíveis consultora. Tá aqui também o nome dessas mulheres. Então, eu faço isso na madrugada ou no decorrer do dia, eu fico com esses nomes aqui para me poder ir falando. No horário do almoço também, menos de 1 hora que eu tenho quando eu não vou atender, porque geralmente eu faço entrega de produto quando eu pego a Rebeca na escola. Hoje eu tinha 3 entregas para fazer, mas a chuva não permitiu. Aí agora à noite uma cliente veio buscar. Amanhã, aliás, quando terminar a reunião eu vou deixar para outra, a segunda cliente, e amanhã eu entrego para a terceira que eu tinha agendado, que não foi possível entregar hoje devido à chuva. Aí, quando finaliza o dia, eu relaciono as minhas vendas e os inícios, né, que eu, né, coloco para me fazer também. Sempre também encerro com a gratidão, né, porque a gente sabe que quanto mais a gente agradece, mais as coisas acontecem. Então, a Mary Kay, ela nos ensinou que todos os dias a gente precisa anotar, relacionar as 5 coisas mais importantes da nossa vida, né, da nossa rotina. Então, eu coloco aqui o ponto 1 é o meu devocional, ponto 2, atividade física, 3, a família, que eu sempre procuro fazer pelo menos 1 ou 2 refeições com a família. 4 é o meu negócio Mary Kay, onde entra aquelas regrinhas de 5. Tem também as divulgações, né, que eu faço diariamente também. O 5, vendas em início, e o 6, gratidão, acontecimento, né? Então, aqui é onde eu relaciono, né, eu encerro o meu dia com a gratidão. Então, eu procuro organizar a minha rotina para que eu venha executar as minhas tarefas, né? Porque na segunda, domingo, eu tenho uma atividade de manhã e de noite. Para falar a verdade, deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Para falar a verdade, eu só tenho, se eu fosse olhar para o meu tempo, eu só teria tempo para fazer Mary Kay dia de sábado. Só no sábado eu teria tempo. Porque no sábado eu não trabalho, né? Então eu me desliguei também de casa. Eu faço as coisas assim, lavo uma roupa, organizo uma louça, a casa o marido ajuda, o Pedro ajuda. Tenho também uma pessoa que de 15 em 15 dias vem, dá uma faxina. Então, assim, eu era muito de faxinar a casa, mas aí eu li o livro da Mary Kay, Milagres que Acontecem, e ela disse que a gente não deve gastar toda a nossa energia limpando o que todo dia vai estar sujo. E aí, como eu já não gostava muito, eu gosto de ver casa limpa, mas eu não nasci para estar faxinando casa. E aí eu já não gostava muito, então quando eu li o livro, eu digo, então não vou estar limpando casa todo dia não, que a América disse que não é para me limpar o que vai estar todo dia sujo. E com isso, eu tiro o meu sábado para fazer Mary Kay, meu domingo de manhã na igreja, domingo à noite na igreja, depois. Aí, como na semana eu não tenho tempo de fazer o almoço, eu sempre procuro no domingo, né, fazer o almoço da família, depois lava a louça, organiza a cozinha e já deu a hora de se arrumar, vai para a igreja de novo. Segunda tem a rotina da escola, né, tem menino no horário do almoço, mas tem entrega também, né, então assim, eu só consigo executar porque eu coloco no papel e eu acordo muito cedo, porque senão não conseguiria. Então, eu tenho atividade na igreja domingo, tenho atividade na quarta-feira, sexta nos lares e quinta, geralmente nós temos ensaio na igreja. Agora está tendo um ensaio com um grupo de mulheres, mas como eu já tinha organizado com a Rosa essa reunião, eu não estou participando, mas está acontecendo um ensaio lá na igreja. Amanhã a gente tem atividade nos lares e, né, a semana é assim, é bem imprensado, mas, como eu falei, quando a gente tem algo como prioridade, a gente arruma um tempo, né? Então, essa é a minha rotina de dona de casa, de pastora, de servidora pública, de mãe e de Mary Kay, né? De empreendedora.
Tem algo. Maravilha. Isso aí. E tu tem uma meta de vendas? Como que tu falou que anota, né, tudo, todas as tuas vendas. Como que tu faz essa organização com as tuas vendas? No início do mês, durante o mês? Eu sou a maluca do caderno, né? Então, para tudo eu tenho um caderno. Eu tenho meu caderno aqui das minhas vendas. Aqui, ó, mês de abril. Aqui, quando começou, eu divido ele aqui em duas partes. Então, aqui, mês de abril. Aí, quando eu viro a página, eu fico feliz, porque quando eu viro a página, aí eu já estou chegando perto da minha meta, né? Então, assim, esse caderno eu controlo, né, todas as minhas vendas. Eu tenho aqui desde janeiro, fevereiro, março e abril. Eu tenho uma meta de venda de 15 mil todo mês, porque eu faço investimento muito alto. Anteontem, por exemplo, eu paguei um cartão de 4.025, né? Então, assim, para me vender menos de 15 mil não compensa, porque o meu investimento é em torno de 10 a 11 mil por mês. Então, se eu vender 12, 13 mil, eu não vejo meu lucro, né? E isso aí não é o negócio, né? A gente tem que vender, mas também tem que ver o nosso lucro. Então, eu estava aqui hoje olhando as minhas vendas e aí pensando, eu tenho algumas metas até o final do ano e eu vou precisar reorganizar as coisas para me aumentar essa meta de venda, porque eu quero mais lucro, né? Então, hoje eu tenho uma média, eu tenho uma meta de 15 mil, mas agora em maio, como a gente vai ter Dia das Mães, eu já vou aumentar a minha meta para 17 mil. Né? Então, e aí com isso aí tem que entrar novas estratégias, porque se eu quero resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes, né? Porque se eu continuar fazendo tudo igual, eu vou só vender os 15 mil que eu já vendo. Vocês têm Então, alguma. todo mês tu faz essa meta de 15 mil, né? Eu tenho essa meta, né, por conta do meu investimento, que é muito alto, e para mim só compensa se for acima de 15 mil, para mim poder E ver aí, meu como lucro. que tu faz para te vender esses 15 mil? Quais são as tuas estratégias? Aí eu queria até que a Clemilda anotasse, porque assim, eu tenho várias estratégias, trabalho com várias estratégias. A primeira estratégia, como eu não tenho tempo, né, de estar fazendo sessão, de estar apresentando o produto, eu só de TimeWise eu tenho 5 kits, né, onde eu deixo na casa da cliente. Essa daqui é a que eu carrego diariamente comigo na bolsa, onde eu tenho mais coisa, né? Onde eu tenho o TimeWise, onde eu tenho uma máscara de carvão, onde eu tenho lápis de seda. Isso aqui vai comigo para o trabalho todo dia. Todo dia ela tá comigo. Mas aí eu tenho também os outros kits, ó, que eu vou deixando na casa das clientes, que é aquela estratégia de 48 horas que a gente aprendeu nos nossos treinamentos. Tenho também as minhas bolsas de fragrância, né, onde eu deixo também para os clientes poderem conhecer as nossas fragrâncias, porque muitos nem sabem que a gente vende fragrância, a nossa empresa tem fragrância, né? Então, assim, eu tenho divulgado e tenho vendido muita fragrância. Esse mês de março, eu pedi 15 fragrâncias dessa. Março? Foi março, quando ela lançou, né? Pedi 15 fragrâncias dessa. Eu não tenho mais nenhuma dessas fragrâncias. E agora eu aprendi também a vender a coleção, porque antes eu focava só em uma, mas agora eu digo, fulana, essa aqui, Maria, essa aqui é o nosso lançamento que foi desenvolvido com a tecnologia da neurociência para trazer sensações de alegria e bem-estar. Essa é o lançamento, mas eu tenho
toda a coleção. Aí dou primeiro o lançamento para ela experimentar, e aí depois eu apresento toda a coleção. E aí eu falo também da nova tendência que os perfumistas têm dado, que é usar a perfumação em camada para a gente poder personalizar a fragrância, né? Então, eu tenho trabalhado a coleção justamente por causa dessa tendência que os perfumistas estão dando, que é trabalhar a perfumação em camada. Esse mês, né, a nossa Moderne Chá, maravilhosa, né, na promoção. Aí o que é que eu falo dela, falo da promoção, faço a demonstração. Essa daqui também tá andando comigo na bolsa. Eu tava andando com essa, mas aí acabou meu estoque. Aí eu vou fazer meu pedido para poder voltar a divulgar ela, mas agora no momento eu tô andando com essa na minha bolsa. Aonde eu vou, eu borrifo a fragrância. E aí eu falo da promoção dela, mas eu também falo da coleção. Então, com isso, eu tenho vendido muita fragrância, porque geralmente, se a cliente gosta dessa, ela vai gostar dessa também, porque é da mesma coleção. E aí eu dou a dica dela usar em camada para ela poder personalizar a fragrância. Então, esse mês, nós temos muitos produtos na promoção, né? E uma das promoções, que é o nosso carro-chefe, que é a base. A cliente pede a base. Amanhã eu tenho uma base para entregar e tá aqui a base da cliente separada. Eu levo ela separada, mas quando eu chego lá, eu já apresento também o pincel. E eu peço para ela testar o pincel, para ela sentir esse pincel maravilhoso, né? Que ele deixa a pele simplesmente impecável. A mulher quer a base, aí eu levo a base e ofereço o pincel e eu pergunto para ela: Maria, tu usa o que para cuidar da tua pele? Geralmente umas vai dizer eu não uso nada, outros vão dizer eu uso só o protetor solar. Quando diz que uso protetor solar, eu parabenizo, né? Porque é um item importantíssimo na nossa rotina de cuidado com a pele. Mas aí eu também falo pelo menos do básico, né? Dependendo do tempo que eu tenho, eu falo do básico. Às vezes eu não demonstrava porque a mulher estava maquiada, às vezes num local de trabalho ou num lugar que não podia fazer demonstração. Mas agora, se ela está ocupada, eu faço na minha mão para ela ver a textura do produto. Quando ela está tranquila, eu faço uma demonstração rapidinho de 2 minutos na mão dela mesmo, porque às vezes ela está maquiada, eu não vou tirar a maquiagem, a mulher está trabalhando, né, ocupada, então, mas eu sempre procuro fazer na mão dela, porque eu carrego na minha bolsa o meu borrifador e a minha toalhinha, né? Então, antes eu carregava muita coisa na minha bolsa, hoje eu carrego isso aqui, carrego a toalhinha e carrego pelo menos uma base, porque aí, mesmo que não seja o tom da cliente, mas eu coloco na minha mão para ela sentir para ela ver a textura, ou na minha ou na dela. Então, do mesmo jeito eu tenho feito com microdermo abrasão, que eu não era de vender muito microdermo, mas eu comecei a fazer só em uma mão da cliente, e aí eu peço para ela juntar as duas mãos e ela vê o resultado instantâneo, e ela acaba comprando, porque eu falo dos benefícios do microdermo abrasão, né? Principalmente aqui para nossa região, que é um clima muito quente, a maioria das pessoas tem pele oleosa, e essa oleosidade vai acumulando um sebo por dentro dos poros, né? E eu falo que o microderma ele faz toda essa remoção, né? E com isso eu tenho aumentado muito a minha venda do microderma abrasão. Então, como eu não tenho tempo, eu deixo sacolinha 48 horas, faço demonstraçãozinha rápida de produto que está na minha bolsa, que eu carrego. Eu também trabalho muito com as Deluxe. Toda vez que tem Deluxe nova, eu vou fazer pedido, eu peço várias Deluxe, ó. Aqui, ó, são Deluxe que já tem a dona, porque eu ainda não tive tempo de entregar. Coloco o meu contato bem visível aqui em cima, porque eu tô sem aquela caneta, tipo um pincel, mas eu gosto de colocar com uma caneta mais forte,
né, o meu contato, e costumo deixar em lugares de concentração de pessoas. Deixo muito em salão de beleza, deixo em empresa, deixo aonde eu tenho portas abertas. Como assim portas abertas? Aonde eu tenho um cliente que trabalha em ambientes onde concentra muita gente, né? Então eu sempre estou deixando a Deluc com o meu contato, e com isso surgem muitas vendas também. Essa é a terceira estratégia, né? A primeira, sacola 24 horas. A segunda, demonstração rápida de produto. A terceira, Deluc, aonde eu deixo nas empresas, salão, e aonde eu tenho porta aberta. E aí eu também uso muito WhatsApp. Muito WhatsApp. Confesso para vocês que eu ainda não estou desenvolvendo a lojinha online, eu já tenho ela pronta, mas eu ainda não estou desenvolvendo. O motivo? Ainda não sei. Não decidi ainda, mas eu vou trabalhar, porque eu sei que com isso vai surgir muitas outras vendas, né? Então, eu tenho trabalhado essas estratégias, tenho trabalhado as promoções, né? Eu tanto divulgo nos meus stories, como mando também individualmente para cada cliente, tá? Cada cliente, até aquelas também que não são cliente. A promoção da base, eu tenho feito pesquisa, né? Para quem ainda não usa, fulana, tu já sabe o tom da tua pele? Ruth, ainda não. Eu vou te mandar um link que tu vai responder 4 perguntinhas, e aí a gente já vai saber o tom da tua base. A base da Mary Kay é a número 1 do Brasil, está na promoção, ela é R$ 79,90 esse mês, está por 64. E aí, vamos ver, uma horinha para mim ir até você para levar essa base, tu vai amar o resultado dela, ela é mate, ela tem um Reverastrol, que é o tríplice encapsulado de antioxidante. Ela protege da iluminação azul, da iluminação artificial, tela de computador, de celular. Eu digo que hoje o que prejudica mais a nossa pele não é mais o sol, e sim as telas, né? Onde a gente fica mais tempo, né? Então, tenho procurado trabalhar as promoções, divulgando individualmente, porque nos stories é bom a gente compartilhar todo dia, mas nem todas olham. Então, eu sempre procuro mandar um vídeo acompanhado do cardzinho da promoção. E com isso também tenho vendido bastante base. Aí, outra estratégia também que eu utilizo é pegar indicação. Aonde eu atendo uma pessoa, eu peço para ela me indicar 3 pessoas. Eu digo, Maria, se tu me indicar três amigas tuas, eu te dou um presente da Mary Kay. Geralmente eu dou aquele espelhinho da Mary Kay que elas amam. Então, sempre quando eu vou fazer pedido, eu peço os espelhinhos. Para mim, tá trabalhando essa estratégia de indicação. Ó, eu ainda tenho aqui 4, mas já vou pedir mais, que aí eu levo embaladinho na bolsa. Ela me deu o contato, na hora eu já entrego o espelhinho para ela. Esses dias eu atendi uma cliente que ela é aposentada da Cefaz. É uma senhora já. E aí eu peguei e perguntei para ela se ela poderia abrir a porta na Cefaz para mim. Ela disse com maior prazer. Aí eu disse, a senhora tem o nome de uma pessoa que eu possa procurar lá? Ela disse, eu vou lhe dar o nome de 3 amigas. Eu confesso que eu ainda não consegui ir lá, mas eu vou, né? Tá anotado o contato. Que tem influência, eu vou pegando contato para mim poder ampliar, porque eu não me conformo só com as clientes que eu já tenho, porque tem muitas que compram uma vez, um mês, outro não, outras que vão embora, né? Outras que estão passando uma dificuldade, então a gente tem que estar sempre suprindo essas clientes, né? Colocando clientes novas. Então, hoje eu não vou mais para a rua pegar contato, mas aonde eu estou, eu faço contato e também pego muito contato com
as minhas clientes, porque quando a minha cliente me indica, aí passa mais credibilidade, né? Então, essa estratégia de pegar contato com as amigas é bem legal. Ótimo. Ruth, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que tu faz naqueles dias que tu tá assim totalmente desmotivada, que a gente tem os dias difíceis, né? Nós não somos Robôs? robô, né? Nós somos seres humanos, então a gente tem esse dia difícil, né? Às vezes. E o que que tu faz nesses dias difíceis que tu tá totalmente desmotivada? Esses dias que dá vontade da gente ficar de perna pro ar, né? Sem, Exatamente. sem sair de casa. Realmente eu me permito nesses dias, como ser humano, né? Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu quero ficar em casa, tem dia que eu quero ficar de perna pro ar, principalmente no sábado. No sábado, assim, se fosse por mim mesma, eu confesso que eu tiraria o sábado só para me ter o meu dia da beleza, né? Porque é o dia que eu queria todo sábado fazer minha unha, né? Escovar meu cabelo, descolorir os pelos, né? Eu queria ter todos esses sábados só para isso. Mas eu entendo que eu tenho sonhos e que eu preciso fazer além da média para mim poder alcançar os meus objetivos. Quando eu tô assim, tem duas coisas que me motivam muito, que é assistir treinamento da Mary Kay, assistir treinamento no YouTube e também ler. Eu gosto muito de ler quando eu estou desmotivada. Né? Eu estou lendo agora um livro e eu tenho aprendido muito com esse livro, né? Que é esse aqui. Então, eu nesses momentos, a vontade que eu tenho é de ficar de perna pro ar, mas eu não me entrego. Eu não me entrego, eu vou fazer isso, assistir treinamento e fazer minhas leituras. Tava lendo aqui esse livro e ele fala para a gente modelar as pessoas que já têm os resultados que a gente almeja, né? E eu sigo também algumas diretoras que elas já alcançaram o resultado que eu quero ter, né? E aí ele pede para colocar o nome de 5 pessoas que já têm o resultado que eu quero alcançar. E aqui eu até coloquei a Dani Fontana, né? Que hoje é a número 1 do Brasil, a área número 1 do Brasil. Eu quero modelar ela, né? Porque hoje ela está liderando a nação, né? Então, ela é a pessoa que eu tenho modelado. A Mayra Reis, eu modelo ela pelo resultado que ela já tem e por ela, pela persistência dela na pandemia, né? Porque foi a única diretora nacional formada na pandemia. Então, essa mulher ela tem um poder de resiliência, né? De persistência muito grande, né? E ela me inspira por isso. A Ana Paula Barrone, que ela abriu mão, né? De um emprego que ela ganhava bem, né, para ela poder se dedicar à Mary Kay. A outra também é a Milhas Viana, que ela perseverou, mesmo sendo, mesmo nas circunstâncias totalmente adversas, porque ela chegou uma época que ela viveu de Bolsa Família e que ela morou em casa do governo, né? Então, é uma parte também da minha história sobre isso. E o John Lee, que ele venceu o preconceito, né? Por ser homem, às vezes a gente enfrenta esse preconceito mesmo, né? A pessoa estudou, fez faculdade para vender batom, né? Então, o John Lee, assim, ele me inspira por ele ter vencido o preconceito. Então, nesse livro aqui eu tenho aprendido muito, né? Muito, muito, muito mesmo sobre a renovação da mente, sobre o posicionamento, né? Sobre os hábitos, muito legal. Então eu faço isso nos meus dias de desânimo, de cansaço.
Tá certo. Quais foram os hábitos que tu adquiriu para manter essa constância? Eu coloco no papel, né? Onde eu uso até aqui o tema, o dia, né? Rotina milionária. Coloco no papel. Essa é a única forma de eu executar, é se tiver aqui. Porque se eu acordar de manhã e eu já fiz isso. Teve dia que eu digo, eu sei que eu preciso falar com 5, 5 e 5, eu sei que eu preciso fazer meu devocional, eu sei que eu preciso fazer minhas vendas. Eu não vou fazer isso aqui não, porque eu já sei que eu tenho que fazer. E terminar o dia e eu não ter feito nada. Mas quando eu coloco no papel, que eu vou falando e eu vou ticando, vou falando e ticando, isso aqui me dá uma sensação de produção, de saber que eu executei. Tá sem som. Então, essa é a forma de eu não burlar com o meu planejamento, com a minha organização, é colocar no papel e ir dando baixa naquilo que eu vou executando. Que legal. Como a tua fé te ajuda no teu negócio? Eu gosto muito eu sempre falo que eu gosto muito do altar da oração, porque o altar da oração, ele é um lugar de sacrifício, mas ele também é um lugar de resposta, né? Há um tempo atrás, eu andava muito ansiosa. Eu lembro que eu tive 2 crises, assim, que eu fiquei muito mal mesmo. E eu entendo que tudo que eu passei foi para que eu tivesse experiência para mim poder estar ajudando pessoas. Ontem eu fui fazer um lanche ali e a dona do lanche disse, Ruth, senta aqui do meu lado, e a pessoa foi falar justamente da ansiedade, que ela está tendo crises constantes. E antes de eu ter isso, eu achava que era besteira, né? Besteira, não é que a pessoa vai ter crise de ansiedade, isso é besteira. Mas eu tive essas crises e eu senti na pele o que é isso. Mas a ansiedade, a gente cura com a oração, a gente cura com a fé. Então, eu gosto muito de, na madrugada, dobrar o meu joelho e começar o meu dia no altar da oração. Isso me dá uma segurança, me dá um conforto, isso aumenta a minha fé. E eu também, além da oração, eu tenho usado muito o poder da profetização. Porque se a gente vai meditar na palavra, a gente vê que tudo o que Deus fez através dos profetas foi usado um ato de profetização. Até na criação de todas as coisas, né? Deus usou o poder da palavra. Então ele ia dizendo: haja firmamento, e houve o firmamento, né? Haja limite nos oceanos, e foi acontecendo os limites. Então, Deus, ele criou todas as coisas com o poder da palavra, e eu tenho procurado trabalhar isso também, né? Quando Jesus estava diante do vale de ossos secos, que ele levou o profeta Ezequiel a uma revelação, né? Mostrou para ele um vale de ossos. Ele perguntou para Ezequiel se era possível aqueles ossos reviverem, né? E Ezequiel falou para Deus: Senhor, tu sabe, né? Então, assim, aquilo ele estava falando que ele não poderia fazer aqueles ossos reviver, mas se Deus quisesse, aqueles ossos iriam se juntar osso com seu osso e eles iriam reviver. E aí Deus pega e fala para ele, então profetiza, né? E aí Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos, né? E houve ali um grande rebuliço, aqueles ossos se juntaram, né? E eles reviveram. Tem uma Não falhada, né? tinha De novo, né? pego nada. E aí Jesus pega e fala para ele lançar a rede novamente, né? E ele diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra
nós vamos lançar a rede. Então, quando eles lançaram a rede, vieram tantos peixes que eles tiveram que dividir com os barcos que estavam ao redor. Né? Então, assim, eu tenho procurado usar, fortalecer a minha fé através da oração e da palavra, usando o poder da profetização. Total. Esse é o segredo, né? Oração e profetizar. Ruth, qual o conselho que tu daria para uma consultora que sente que não tem tempo? Aquela consultora que fala, eu não tenho tempo. Eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Você é a pessoa agora que sim. tem... Deu um ruído e eu parei de te ouvir. Tu repete a pergunta? Tá. Qual o conselho que tu daria para uma consultora que sente que não tem tempo? A primeira coisa que eu diria a essa consultora é para ela organizar a rotina dela e perguntar para ela qual é o grau de prioridade que a Mary Kay tem na vida dela. Porque ela só vai ter tempo para a Mary Kay se a Mary Kay for prioridade na vida dela. Se não for, ela nunca vai ter tempo. Né? Então, quando a gente fala que a gente não tem tempo para isso ou para aquilo, é porque aquilo já não é mais prioridade na nossa vida. Né? Então, ela tem que, primeiro, ver se Mary Kay é prioridade, ela vai organizar, né? Lá em Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, quando a gente tem prioridade, a gente arruma tempo. Né? Então, organizar a rotina e colocar Mary Kay entre as prioridades dela. Verdade. Então, o que a gente, resumindo, né, tudo isso, se a Ruth, que tem toda essa demanda, né, ela é casada, ela tem 2 filhos, ela é pastora, ela trabalha de CLT, ela é diretora, ela é consultora, né, porque primeiro nós somos consultora, né, tudo acontece na venda, né? Então, nós somos diretora, mas primeiro nós somos consultora, a gente nunca vai deixar de ser consultora. Então, se a Ruth, com toda essa demanda que ela tem, ela consegue, né? Aqui fica uma reflexão para a gente refletir. Se ela, com toda essa demanda que ela tem no dia a dia, ela consegue vender 15 mil reais por mês, o que está nos impedindo, né? A gente precisa fazer essa reflexão, às vezes. O que está me impedindo de eu também chegar a esse resultado? Né? Uma reflexão bem assim que a gente tem que fazer sempre, né? Porque não basta a gente ouvir aqui e não fazer uma reflexão, né? Eu estava. Pode falar, Rosa. Eu, como vocês sabem, né? Eu estou em outro estado e mesmo depois que eu cheguei aqui, eu continuei movimentando o status do meu WhatsApp. Por enquanto, eu ainda não voltei para o Instagram. E aí, todo dia eu tenho essa rotina, é o hábito que eu criei. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, eu não vou mais colocar nada no meu status, porque eu estou em outro estado, né? Aí passou quando eu me organizei, eu voltei a divulgar no meu status. E aí, esse mês, eu decidi que todo dia eu ia repetir, até que fosse repetido mesmo, eu fiz um videozinho ali, usando a base de um lado e deixei o outro sem esse vídeo, e aí quase todo dia eu posto esse vídeo. Quando foi hoje, a minha cliente lá de Rio Branco, mês passado, ela me comprou R$ 300, eu mandei entregar pela Mary Kay, que eu tenho direito a 4 frete grátis, né? Aí eu enviei para ela lá. Quando foi hoje, de manhã, eu acordei, aí ela tinha lá, ela colocou. Como que eu faço para descobrir o tom da minha base?
Aí eu peguei, expliquei para ela, tal, do link, mandei o link para ela. E aí eu fiquei pensando, enquanto ela estava, eu enviei o link, fui para a academia, e lá na academia eu fiquei pensando o que eu vou vender para ela, né, para mim não mandar só uma base. Aí eu peguei, criei uma lista ali rapidinho. Não, perguntei para ela depois que ela me mandou o resultado da base. Aí eu perguntei para ela, o que tu usa na tua pele para limpar, hidratar? Ela disse, eu uso BioAge. Aí eu falei, maravilha. Ela falou que usava protetor, hidratante, gel de limpeza, tá. Aí eu fiquei pensando, vou fazer uma lista aqui do que ela, para mim perceber ali o que ela tá usando. Aí coloquei vitamina C, primer, pó translúcido. Eu coloquei 5 produtos. Aí ela pegou, me respondeu, falando que ela só não tinha o primer. Aí eu peguei e pensei no microdermobrasão. Tá, ela usa a linha da BioAge, mas eu tenho certeza que ela não tem o microdermobrasão. Peguei lá e botei para ela. Rose, esse produto eu tenho certeza que tu não tem. Aí, kkkk, que a gente tem que ter esse jogo de cintura com elas, né? Brincar com elas. Aí, e mandei um videozinho do microdermobrasão. Aí ela pegou, continuei lá fazendo academia, lá os exercícios, e aí passou, quando eu cheguei aqui em casa, ela colocou para mim, uau, que produto é esse? Só pelo vídeo, pelo áudio que eu mandei explicando ali um pouquinho, né, do microdermobrasão. E aí eu peguei, mandei, coloquei para ela, Rose, eu vou te enviar aqui o orçamento. Deu R$ 398 os produtos, né? Aí ela, beleza. Então, a gente tem N maneiras, né, de estar fazendo o nosso negócio. Tem consultora que fala assim para mim, eu não tenho tempo de postar no meu status. Gente, eu posto até às vezes quando eu vou no banheiro fazer xixi. Eu levo o celular, enquanto eu estou ali fazendo xixi, não demora nem 1 minuto para te postar um vídeo que seja ali no WhatsApp, no status do WhatsApp. A gente precisa se fazer presente. Não é que eu vá vender todos os dias ali pelo status do meu WhatsApp, mas eu vendo quase toda semana. Eu entrego produto em Rio Branco, estando no Rio Grande do Sul. Porque elas verem ali o produto, ver ali o videozinho, elas verem alguma coisa que eu posto todo dia, e elas criaram o hábito de olhar o meu status. Tem cliente que fala para mim, estou amando te ver aqui no status do WhatsApp. Um videozinho simples que eu fiz. Então, é sinal que ela está ali me vendo todo dia, né? Então, a gente tem que se fazer presente. É isso que a Ruth faz, ela se faz presente. Quando ela faz a listinha lá dos 5 nomes, e ela fala ali com a cliente, ela está se fazendo presente para aquelas 5 clientes, né? Então, somando aqui, ó, que ela faça isso de segunda a sábado, com quantas pessoas ela está falando, né? 5 vezes 6, né? 30 pessoas. Toda semana. Eu tenho certeza que ela fala com muito mais, mas a meta dela é 5, né? Então, é bem interessante, né? A gente ter esses hábitos, né? De anotar. Eu também sou a louca do caderno. Para tudo eu tenho um caderno. Esses dias, Rosa e Clemilda, eu estava fazendo uma autorreflexão, análise, né? E aí pensando, eu digo, eu vendo tanto e pensando o que que eu tenho feito, né, com o meu lucro. E aí eu fui analisar agora, no final de outubro, eu estava em Salvador. Eu passei uma semana em Salvador.
Foi lá onde eu conheci o mar. E eu conheci o mar de uma forma maravilhosa. Eu conheci o mar em uma ilha deserta, que para mim era coisa de cinema, né? Então, vocês sabem que eu conquistei o resort, mas a passagem foi por minha conta. E a gente sabe que a passagem daqui não tá fácil. Para viajar tem que realmente fazer um sacrifício, né? Só que além da passagem, a gente sempre gosta de ostentar, né? Porque a gente tá lá e a gente diz, eu já tô aqui mesmo, né? A passagem é cara, então vou aproveitar. Tu tá me ouvindo, Rosa? Tá me ouvindo? E aí, eu e a colega, nós fomos para o Morro de São Paulo, ficamos lá 2 dias, e aí lá fizemos passeio em várias ilhas, de lancha, né? Comemos do bom e do melhor lá na ilha. Saímos da ilha, fomos para o resort, ficamos 3 dias lá dentro do resort, aí lá foi ostentação mesmo, né? E aí, quando a gente saiu do resort, ainda sobrou um dia. E aí eu e a Val pensando, o que é que nós vamos fazer nesse um dia, né? A gente tem que aproveitar. E aí a Val comprou mais ligou na agência, comprou mais um passeio. Nós fomos fazer um tour por Salvador. Passamos o dia rodando em Salvador, conhecemos tudo de Salvador, praia, igreja, né? Então, a gente entrou numa caravana, numa van, e aí nós fizemos um tour por Salvador nesse dia que nós tivemos lá. Eu lembro que no último jantar foi uma moqueca que a gente pagou R$ 100, foi a moqueca mais cara que eu já comi. Então, assim, final de outubro lá em Salvador e janeiro em São Paulo, né? E para ir em São Paulo e não ir na 25, no Brás, na Bom Retiro, eu nem vou, né? Então, ir para também só para o seminário, eu também nem vou, né? Eu vou porque eu vou para passar uma semana. E é uma semana gastando, é uma semana no shopping de noite, é uma semana na 25 no Brás, no Bom Retiro, né? Então, assim, eu pensando, né? Eu digo, o que é que eu fiz com o dinheiro, né? Mas quando a gente vai olhar, quando eu fui olhar para essas 2 viagens em 3 meses, eu digo, meu Deus, vale muito a pena meter a cara no sol e ir, né? Atender cliente, mesmo sem estar com vontade, mesmo com a perna doendo, mesmo pegando sol e chuva, vale a pena, porque o que a gente viveu lá em Salvador e o que a gente viveu também em São Paulo é maravilhoso. Eu gostaria que todas as consultoras, né, participasse, né, do seminário também para ver a grandiosidade desse negócio, porque Mary Kay não é só vender batom, Mary Kay é transformação de vida, é transformação de mente, Mary Kay é transbordo, né, e é tudo de bom, né, fora a gente comer o que a gente quer, né, fora os sonhos que a gente vai, né, semeando, vai plantando aqui, vai plantando ali, vai pagando aqui, vai pagando ali, né, então é maravilhoso. Muito, assim, por isso que eu quero aumentar a minha venda, porque 15 mil já está pouco, né? Porque como eu faço investimento alto, eu tenho que vender para mim ter um lucro bom. Aí agora a minha meta tem que aumentar para 20 mil. E aí eu pensando, eu tenho que criar novas estratégias. E quando foi essa semana, eu fui deixar um produto 9 horas da noite na Smart aqui do Aviário. Academia maravilhosa, luxuosa, grandiosa, que inaugurou aqui bem pertinho do INCRA. Quando eu cheguei lá, que eu vi a academia lotada, e eu tenho porta aberta lá, eu atendo a gerente de lá, né? E aí os meus olhos se encheu quando eu vi aquela academia. E aquele entre e sai, entre e sai, entre e sai. E eu disse, eu vou ter que vir fazer um trabalho aqui, eu não vou só atender a gerente, né? Eu vou ter que ampliar o meu trabalho aqui. Então, eu vou preparar aí
os meus cartãozinhos com QR Code, vou preparar umas das amostras e vou para lá. Porque se eu quero aumentar a minha venda, eu também tenho que criar novas estratégias, né? Para mim poder chegar à minha nova meta de venda.